Olá, eu sou o professor Herbert e hoje vamos falar sobre mais uma aula do kit Expertoy. Na aula de hoje, nós vamos produzir uma aula desafio. Durante o curso nós temos 4 aulas desafios. Essa é a aula desafio 1. Ela chama Labirinto com Teclado. O desafio dessa aula é o seu aluno conseguir controlar o Code, que é o nosso castor, pelo labirinto através do teclado. Então ele tem que fazer uma programação, usar um bloco condição, que é o bloco C, que é um bloco muito utilizado durante o curso, um dos principais aí. Pode explorar bem esse assunto com ele. E utilizaremos as teclas do teclado. Então, as condições dessa aula, utilizando o bloco C, seriam mais ou menos assim. Eu vou utilizar a seta direita, esquerda, cima e baixo para ficar o controle bem intuitivo. Mas os alunos hoje em dia eles costumam utilizar o WSAD, que é que eles costumam jogar. Não tem problema, funciona normalmente. Então, se eu clicar na seta para cima, o Code ele deverá apontar para cima e andar para cima. Se eu clicar na seta do teclado para baixo, o Code deve apontar para baixo e se locomover para baixo. Vamos ver isso aqui na prática? Então vocês vão importar no banco de imagens um palco, que é o labirinto. Vão importar o Code e uma porta. A porta vai ser posicionada aqui. Por enquanto ela não fará nada. E aqui está a programação do Code. Vamos fazer juntos? Então, eu vou iniciar o meu programa com um bloco de controle. Quando a bandeirinha for clicado, o que vai acontecer? Olha só, o meu Code está ali em cima. Eu vou pegar aquela posição, que é essa daqui, ó, vá para X198 e Y93. Em cima, ó, está dando essa posição. O castor está no X198, Y93 da coordenada da nossa tela. Então eu vou colocar ali. Meu castor ali, ele está olhando para a direita, porém eu quero que ele comece olhando para a esquerda. Então, vou colocar aqui, aponte para esquerda. Depois eu vou usar a condição sempre e eu vou começar a fazer as condições para ele andar. Como eu vou controlar para direita, esquerda, para cima e para baixo, eu tenho que ter 4 condições. São elas: cima, baixo, direita e esquerda. No bloco sensores, eu tenho esse bloco aqui. Se a tecla, aí ele me dá uma opção de seleção aqui. Tem a seta para cima, para baixo, direita, esquerda, tem o espaço, tem do A até o Z, depois tem do 0, 1, 2, 3 até o 9. Então eu posso utilizar qualquer tecla dessa para fazer uma ação no meu jogo ou na minha animação. Então eu vou colocar aqui seta para cima. Se eu coloquei a seta para cima, eu preciso apontar para cima. Se eu colocar para baixo, eu vou apertar a seta para cima e o meu castor vai para baixo. Então eu tenho que ficar sempre atento a essa ligação. Seta para cima, direção para cima. E o meu castor precisa movimentar, ou seja, ele precisa andar. Esse número 10 é a velocidade que ele vai andar. Vamos começar com 1, depois eu vou aumentando aqui. Feito isso, essa primeira condição, as outras condições são iguais. Ou seja, eu posso duplicar e colando. E trocar apenas a direção para baixo, para a direita e para a esquerda.
Aqui também, vou arrastar o bloco, encaixar, 180 graus é para baixo, então eu vou escolher a seta para baixo. Aqui é para direita, que é o 90 graus, então seta para direita. E esquerda, que é menos 90 graus, eu vou para a esquerda, ok? Vocês vão ver muito eu duplicando aqui os blocos porque é costume, mas eu não passo isso para os alunos, que ele pode duplicar. Eu sempre deixo ele buscando os blocos a bloco aqui, porque ele vai gravando, mas isso é uma prática minha de duplicar. Então vamos testar? Vou dar play. Olha só, meu castor ele estava olhando para a direita e ele já se posicionou para a esquerda, que é o bloco que está logo após a bandeirinha que eu clico. E ele já estava nessa posição, por isso que ele não se mexeu. Porém, se ele estiver em qualquer outro lugar da tela, ó, arrastar meu code para cá, e eu der um play, ele vai para essa posição. E agora ele entra no loop do sempre. Sempre que eu apertar a setinha para cima, vou apertar aqui, ó, ele vai andar para cima. Sempre que eu apertar para baixo, ele vai andar para baixo. O code de vocês deve andar assim, ó, ponta cabeça. Por quê? Aqui, onde eu estou apontando com o mouse, eu tenho a opção que vem padrão, que é pode girar. Então meu personagem vai girando pela tela, olha só, estou andando em um quadrado e ele está girando, ok? Tem essa opção somente esquerda e direita, que eu costumo deixar, porque ele não fica de ponta cabeça quando eu vou para cima e para baixo, ou seja, ele vai para direita e para esquerda. E essa outra opção que eu não posso girar, ou seja, eu travo o meu personagem, ele não vai para lado nenhum, ele vai ficar da maneira que eu importei ele. Então olha só, se eu vier aqui no traje, meu code está olhando para a direita. Como eu travei a opção de giro dessa imagem, desse personagem, ele não gira, porém ele anda e funciona normalmente. Então uma dica aí é deixar somente esquerda e direita, ou a primeira opção pode girar. Então agora, feito o comando, nós conseguimos atravessar o labirinto. Posso relar no preto, posso cortar caminho, porém foi isso que nós pedimos para os alunos, fazerem apenas esse comando da condição C, para direita, esquerda, cima e baixo. Caso eles quiserem fazer com W, A, S, D, é a mesma coisa. Quando eles costumam utilizar o W para ir para cima, para ir para baixo o S, direita o D, e aqui esquerda o A. E aí eu não controlo mais na setinha do teclado, ó, estou apertando as setas do teclado e não funciona. Porém, lá no WASD eu estou conseguindo controlar o code com o WASD, que eu troquei. Se eu quiser usar 1, 2, 3, 4, qualquer coisa, mas de costume é ou o WASD, que essa faixa etária gosta muito de utilizar, porém eu uso mais as setinhas do teclado mesmo, tá certo? Agora eu vou passar alguns desafios para os alunos fazerem. A programação não é tão complicada, esse bloco condição eles precisam entender muito bem, porque nós utilizamos praticamente toda a aula do curso. E agora uns desafios. Como o próprio nome da aula já diz, que é uma aula desafio, nós vamos trazer algumas sugestões aí. Por exemplo, colocar um personagem na tela do labirinto, onde ele tem que pegar esse personagem e sair da porta. Após ele abrir e fechar a porta para sair do labirinto, ele vai aparecer num outro labirinto. Ou seja, ele vai ter que utilizar o conceito do anuncie.
para anunciar uma nova fase. Nessa nova fase também terá um outro objeto no caminho do labirinto, onde ele tem que pegar e novamente sair desse segundo labirinto pela porta. Saindo desse segundo labirinto, ele vai entrar no terceiro e último labirinto, onde ele encontrará 2 baús, onde um baú terá o ábaco, que é a peça que ele está procurando, e no outro baú não terá nada. Vamos ver na prática como fica? Então eu vou abrir aqui esse desafio que eu já deixei pronto e tem algumas dicas aí para dar durante essa produção dos alunos. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, deixa eu dar o play, né? Aqui é o começo. Vocês estão vendo que o meu contorno do labirinto não é mais preto, é azul. Por quê? Porque a minha porta, ela tem um contorno preto. E o primeiro desafio que eu passo para os alunos é: quando ele tocar na borda do labirinto, ele tem que voltar para o começo. Porque vocês viram eu apresentando para vocês, eu cortei caminho pelo labirinto. E os alunos vão adorar fazer isso, eles adoram trapacear, né? Porém, eu fiz uma programação aqui, se eu relar na borda, olha só, eu volto para o ponto inicial. Deixem eles fazerem com labirinto preto, não deem dicas ainda, eles vão fazer com a cor preta, nós vamos fazer juntos aqui. Então, o primeiro desafio, se tocar na borda, ou seja, na cor do labirinto, que é a cor preta, porém a minha está azul, que daqui a pouco eu vou explicar o motivo, ele tem que voltar na posição inicial. É esse bloquinho aqui, muito simples. Quando a bandeirinha for clicado, eu vou utilizar o bloco sempre e aquele bloco que eu chamo, né, de vigia, que ele sempre está ali ligado para, se alguma coisa acontecer, ele vai executar uma ação. Que coisa é essa que precisa acontecer? Aqui nos sensores, eu vou pegar aqui, tocando na cor, e aqui eu vou, com conta-gotas, sugar a cor do labirinto. No caso, o meu veio azul, mas o dos alunos será preto. E aí eu vou colocar a posição inicial, que é essa mesma posição onde ele começa. Então ficou sempre, se eu tocar na cor azul, o code, que eu estou programando no code, né? Ele vai vir para a posição inicial. Então, já mostrei aqui, eu estou passando o labirinto, de repente toco no azul, volto para a posição inicial, ok? O code, então, tem apenas um traje. Vamos aqui para a porta agora. Na porta, eu tenho que importar um traje, ela aberta e ela fechada. E eles têm que fazer aquela mesma programação que eles já aprenderam nas aulas anteriores, que é essa daqui, ó. A porta vai aparecer quando eu clicar na bandeirinha, ela vai para essa posição, que é a posição dela, e vai mudar para o traje da porta fechada. Então ela tem que aparecer, depois ir para a coordenada dela, para a posição dela e estar fechada. E aí o que eu farei? Farei uma condição com o bloco C. Se eu tocar em code, ou seja, se o code chegar até a porta, o que a porta vai fazer? Ela vai mudar para o traje aberta durante 1 segundo e depois ela vai fechar a porta e anunciar a fase 2, porque eu disse, quando o code chegar na porta, ele tem que entrar e passar para um novo labirinto, que é o segundo labirinto. E ele vai parar esse comando. Esse pare comando, ele vai parar apenas este bloco. Se tiver outro bloco funcionando na programação da porta, vai continuar. Então ele vai executar todos esses blocos e no último vai parar esse bloco, ou seja, vai
sair essa margem branca, porque ele não será mais executado, a não ser que eu clique na bandeira novamente. Ok? O gorro é a mesma coisa que fizemos nas atividades passadas. Essas aulas desafios são aulas, além para ele que ele deve cumprir, né, esses desafios, para ele ir estudando, é como se fosse uma revisão, é onde ele tira as dúvidas. Por isso essas aulas são importantes. Olha só, ele vai treinando o que ele já fez, e quando eu vou treinando alguma coisa, vou repetindo esta atividade, eu vou gravando. Então, o gorro tem que ir para uma posição que eu escolhi, que foi essa daqui. Ele vai aparecer e aí eu vou fazer uma condição também nele. Se o code tocar no gorro, ele vai esperar 0,1 segundo e depois ele vai desaparecer. Então, vamos lá. Vou levar o code até o gorro. Eu tenho que pegar o gorro. Veja que eu coloquei num local que não é caminho no final do labirinto, para o aluno ter que ir até o gorro, buscar, para depois sair do labirinto. O code está andando nessa velocidade. Eu comentei com vocês aqui, nós podemos aumentar essa velocidade. Ah, professor, ele está muito devagar, não tem problema. No Mova, lá na condição do code, eu posso alterar essa velocidade. Então eu coloquei 3, velocidade 3. Olha só, ele já está andando bem rápido. Tem alunos que exageram aí, coloca 10. Porém, quanto mais rápido ele ficar, mais difícil vai ser passar pelo labirinto, porque ele vai relar na borda facilmente, né? Essa velocidade 3 já tem que tomar um certo cuidado. E a parte mais legal é quando os alunos estão terminando e relam na borda, porque eles voltam no começo e perdem a paciência. Então vamos lá. Eu vou entrar na porta, eu vou relar na porta, a porta vai abrir. Aqui no código, ó, vai abrir, pausado ele, por 1 segundo e depois vai anunciar o fase 2. E o labirinto vai mudar. Por que o labirinto vai mudar? Porque no palco eles têm que fazer a mesma programação daquela aula que nós ensinamos o comando anuncie. Se eu clicar na bandeirinha, eu vou vir para a imagem do labirinto 1. Porém, quando ele ouvir o fase 2, ele muda o cenário para o labirinto 2. E depois vai ter o labirinto 3. Então vamos lá? Vou relar na porta. Depois de 1 segundo, ele alterou o labirinto. Vamos ver o que aconteceu aqui no código da porta. Veja só, a porta, quando clicado, ela foi, como eu disse aqui, o comando parou, pare comando. E começou um outro comando, que é o comando da fase 2. Por quê? Porque na fase 2 ele também tem que acessar a porta. Porém, ali eu precisei parar esse comando. Mas o que eu fiz? Esse novo bloco aqui, eu apenas dupliquei. Lembre-se, essa é uma dica para os professores, né? Deixe os alunos pensarem como fazer. Eu apenas dupliquei e troquei o controle, que é o mesmo, porém eu vou ouvir o fase 2. Só que aqui eu não vou anunciar novamente a fase 2, né? Eu devo anunciar a próxima fase, que é a 3. Aqui, ó. Então, esse bloco é igualzinho esse. Só duplicar e trocar a fase quando ele ouvir, e aqui na fase 3. Então vamos lá. Na fase 2, o code também está tocando na borda e voltando, porque aquele comando eu não parei. Ele também tem que pegar o gorro. Deixa eu ver o caminho para eu pegar o gorro. Tá aqui, ó. Preciso pegar o gorro e depois sair do labirinto. Ah, mas por que mesmo a cor do labirinto está azul? Vou explicar.
Lembra que o nosso labirinto é preto. E a cor da porta, do contorno da porta, também é preto. Se eu deixasse o contorno do labirinto preto, funcionaria. Se eu tocar na cor preta, eu volto para a posição inicial. Porém, a porta também é preta. Quando o aluno chegar na porta e tocar na cor preta, ele vai voltar para a posição inicial. Ele não vai abrir a porta e executar a ação da porta. Então, isso o aluno vai descobrir. Alguns alunos cobrem, outros ficam pensando e não conseguem. Que ou eles têm que trocar a cor da porta, que é mais complicado, ou eles têm que trocar a cor do labirinto, que eu aconselho, que é mais fácil. Eles têm que vir aqui, editar o labirinto e selecionar a cor azul. Mas aqui eu vou colocar uma outra cor, vou colocar o vermelho. E pintar apenas o labirinto. Com 2 cliques eu resolvi o problema. Ok? Aqui nós estamos no labirinto 2. Então é por isso que nós trocamos a cor do labirinto. Porque se eu chegar até a porta e relar na porta, como ela também tem a cor preta, que é a mesma cor do labirinto, eu vou voltar para a posição inicial. Ou seja, eu começo a fazer conflito entre meus códigos. Ah, eu toquei na cor preta e volto ao começo. Tá certo. Porém, eu não consigo entrar na porta porque ela tem uma cor preta. Então, esse é um problema, onde o aluno tem que pensar na solução desse problema. Aqui eu arrumei essa solução. Ele pode arrumar outra, desde que funcione o nosso código. Certo? Como eu fui lá para a parte de edição, ele pausou o meu código. Então, aqui eu vou ligar novamente todos que estavam na fase 2. Ok? Então, eu vou entrar na fase 2. E eu disse que após entrar a fase 2, esse chapéuzinho que eu já tinha pego ele, né? Após eu entrar na fase 2, ele na porta da fase 2, ele vai anunciar uma terceira fase, onde eu tenho aquele primeiro labirinto bem simples, que ele tem 2 caminhos, lembram? E eu coloquei um baú de cada lado, onde um desses baús tem o ábaco e o outro baú está vazio. E aí o meu código fica funcionando ainda, ó. Se eu relar na cor... preciso descartar ele. Se eu relar na cor azul, ele volta para o começo. Porém, aqui, olha só onde ele voltou. Eu tenho que fazer um código. Quando ele ouvir o fase 3, sempre que ele ouvir o fase 3, ele não vai voltar para essa posição, ele vai voltar para cá, para essa posição, que é essa aqui, ó, fase 3. Essa posição. Vou ficar ali e vou colocar aqui, ó. Quando eu ouvir o fase 3, eu tenho que voltar para cá. Então ele estava lá na fase 3, esse bloco ele tem que pausar. Agora sim, ó, vou relar, pronto, voltei. E o baú? O baú, eu coloquei aqui 2 caminhos, ó. Na condição do baú, veja que o baú não apareceu na fase 1 nem na fase 2. Por quê? Quando eu clico na bandeirinha, que eu starto o meu programa para começar, o baú ele fica desaparecido. Os dois, ó, baú 1 e baú 2, ele está desaparecido. Porém, quando ele ouve o fase 3, quando ele ouve fase 2 não acontece nada, porque ele continua desaparecido, não precisa programar nada. Quando ele ouviu fase 3, aí sim ele vai aparecer e na coordenada ficar fechado, o mesmo esquema da porta. E ter a condição. Porém aqui eu usei o C, a condição C e C não. Porque eu não trabalhei com o tempo. Então, se eu relar no baú, ele vai abrir. Então, enquanto o code estiver em cima do baú, ele vai ficar aberto. Se não o quê? Se eu não estiver em cima do baú, ele vai ficar fechado. Então eu relo, ele abre, saio, ele fecha. Ok? Viram que nesse baú não tem nada, né? Vamos correr lá para o outro baú para ver se eu encontro alguma coisa. O ábaco de ouro, certo?
relei no baú, ele abre, saio, ele fecha. Então eu encontrei o ábaco de ouro aqui. Eu não desenvolvi novos desafios, mas vocês podem estar com algumas coisas em mente aí. Por exemplo, quando encontrar o baú vazio, ele pode voltar lá para a fase 1, que aí vai deixar o seu aluno bem revoltado, porque ele vai ter que fazer tudo novamente. E quando os alunos têm que repetir uma tarefa, é muita reclamação. E no baú com ábaco, você pode deixar, você pode aqui fazer no palco um outro fundo, por exemplo, parabéns, você venceu. E aí ele vai anunciar um novo nome, por exemplo, final. Então quando eu relar no baú com ábaco de ouro, espera um pouquinho, uns 3 segundos, só para ele ver que o ábaco está ali dentro, e anuncie final, que é um nome que eu escolhi, um nome que seu aluno vai escolher. E aí ele vai vir aqui para a tela, fundo de tela, escrito parabéns, você venceu, alguma coisa assim. Deixa o aluno usar a criatividade dele, ok? Você pode, eu não utilizei o kit do Expert Toy, mas você pode colocar, sempre que relar no baú, acende um LED, ou deixar jogar esses desafios para os alunos. Por exemplo, tem que fazer o labirinto e usar o kit Expert Toy. Então, ele vai pensar ou em acender o LED quando tocar na borda, ou quando tocar no baú, ou chegar até o baú e apertar o botão para o baú abrir. Deixe eles à vontade para pensar e executar o código. Vá apenas ajudando seus alunos. Tá certo, pessoal? Então é isso. Essa foi a nossa aula Desafio 1. É uma aula, como eu já disse, vou repetir, onde o seu aluno fica fazendo os exercícios das aulas anteriores, treinando, né, para que ele grave bastante o código deles. Tá certo? Então ficamos por aqui. Até a próxima.